Olá, caros alunos, estamos de volta aqui com a nossa disciplina Administração no curso Técnico de Informática para o Web, onde veremos a nossa segunda unidade, as áreas da empresa, né, com a aula 2, que são as áreas de administração do negócio. Nessa aula nós temos o objetivo, né, de conhecer as áreas que mais frequentemente são encontradas nas organizações e compreender como elas estabelecem relações entre si, ou seja, como é que existe uma inter-relação entre essas áreas, como elas funcionam dentro do sistema, né, administrativo de uma empresa. Bom, como vimos, né, na aula anterior, as organizações são instituições sociais formadas por pessoas que se interrelacionam entre si na coordenação e distribuição dos diversos elementos envolvidos, ou seja, entre os recursos, entre os processos, entre a hierarquia, né, com um único objetivo, com um objetivo, né, comum, né, tanto das pessoas como da organização. Então, isso é uma instituição, isso é uma organização. Então, todos unidos, né, coordenando e ajustando todos os recursos, enfim, para conseguir um objetivo comum. E essas organizações possuem um ciclo de vida, né, diferentes estágios. Então, toda organização, né, o estudo da administração, ela faz o estágio da vida de uma organização em comparação, né, um paralelo com os estados de vida do ser humano. Tá? Então, ele tem algumas fases, né, dentro desse estágio. Primeiro é o nascimento, né, depois tem a adolescência, a maturidade e o declínio, assim como a vida do ser humano. Então, o nascimento é o início das operações de toda e qualquer empresa. Né? Nesse momento, ela ainda é frágil, ela ainda é pequena, né? Ela ainda precisa de uma estratégia muito mais enfática, muito marketing, né? Para poder se consolidar, atrair clientes, né? Se posicionar dentro do mercado em que ela está inserida. Depois ela vai, né, passando dessa fase, ela vai chegando à adolescência, que ela já começa, né, a ter um mercado mais estabilizado, ela começa a crescer suas operações, a conquistar novos mercados, né, a se estabilizar melhor. E aí, né, passando desse estágio, ela vai para o estágio da maturidade, que é justamente o estado em que estabiliza as operações, ou seja, você não tem um crescimento de mercado, um crescimento das vendas, mas em compensação você já tem uma fidelização maior dos clientes, você já conseguiu alcançar o seu lugar no mercado. Passando essa fase, a tendência, né, seria o declínio. É claro que em administração e gestão a gente busca justamente o que? Não chegar na fase de declínio, ou chegando nessa fase a gente ter, né, ajustar e replanejar e renovar a fim de que se permaneça essa empresa sempre na fase de maturidade. Tá? Então, dentro desses 4 estágios, quando você chega no estágio de declínio, quando a empresa se percebe no estágio de declínio, ela tem 2 opções. Ou ela vai à falência, né, ou vende essa empresa para poder não perder, ou ela se renova, né, ela renasce, ela se reinventa para poder continuar, né, perpetuando nesse ciclo. Então, isso daí é que o gestor que está à frente da empresa tem que perceber qual é o estágio que minha empresa se encontra, para saber quais são as estratégias e as ferramentas que eu vou utilizar, né, para cada estágio da vida da minha empresa. Então, à medida que a empresa vai crescendo e desenvolvendo, né, então no estágio de nascimento a empresa ainda é pequena, ainda uma pessoa só consegue fazer todas as operações. Geralmente o dono da empresa, ele é funcionário de vários setores, né, ele faz várias funções, várias atividades. Mas à medida que a empresa vai crescendo, obviamente uma pessoa não tem mais condição, né, de abarcar todas as atividades, todas as funções daquela empresa. Então, qual é o processo natural da empresa que cresce? É ela se dividir, ela se diferenciar em setores e em níveis hierárquicos, tá? Então, quando ela vai crescendo, vai aumentando o volume de pessoas, de máquinas e equipamentos, de estrutura, capital, normas, procedimentos, atividades. Então, ela precisa, né, enfrentar alguns desafios inerentes ao crescimento empresarial. Então, a decisão de como a empresa vai enfrentar e conduzir esses desafios é que vai definir qual é o futuro da empresa e sua evolução, né, de forma eficiente, duradoura, sustentável e competitiva dentro desse mercado. Então, quais são os desafios do crescimento organizacional? O primeiro desafio é a diferenciação. O que seria a diferenciação? É você, né, agrupar, né, as diferentes funções,
né, você dividir as diferentes funções da empresa, agrupando as funções que são similares. Tá? Então, é o processo através do qual a organização aloca pessoas e recursos nas atividades e estabelece relações de autoridade, né, dentro dessa empresa. O segundo desafio é a diferenciação versus integração. Você tem que diferenciar, você tem que, né, ter novas áreas dentro dessa empresa, porém você não pode perder a integração entre elas sob pena de você não conseguir atingir seus objetivos organizacionais. Então, ela é como se fosse uma engrenagem, que apesar de ter várias peças diferentes, ela precisa estar coordenada, integrada para conseguir atingir o objetivo. Se uma peça da engrenagem está com problema, está com defeito, vai comprometer todo o contexto, todo, né, o resultado todo dessa organização. O terceiro desafio é a questão da centralização e descentralização, ou seja, vou centralizar o poder na cúpula organizacional, né, na alta administração, ou eu vou descentralizar, vou dar poder para as áreas para que elas possam solucionar seus problemas. Esse é outro grande desafio quando a empresa cresce. E o quarto e último desafio é a questão da padronização e o ajuste mútuo, ou seja, você tem que padronizar sem perder a flexibilidade, sem perder, né, a agilidade dessa empresa, tá? Sem perder a criatividade dessa empresa. Então, esses desafios são que são postos ao gestor, certo? Então, dentro desse processo, a diferenciação que acontece é a chamada, né, departamentalização, né, que é a divisão das funções da empresa, né, em áreas organizacionais, certo? Bom, então a partir dessa departamentalização é que surge o que? As áreas da empresa. Tá? Então, esse processo de divisão, né, de funções, de atividades de forma, né, linear, de forma, né, similares. Então, as principais áreas funcionais ou departamentos de organização são quais? Departamento financeiro, departamento de contabilidade, departamento de marketing e venda, né, departamento de recursos humanos, de produção, logística ou materiais, tecnologia da informação. Claro que algumas empresas têm menos departamentos ou mais de acordo com suas atividades, com suas atribuições, com o seu mercado, tá? Inclusive até com o seu porte. Mas basicamente são esses o que são mais comumente encontrados dentro das organizações. Bom, então no departamento financeiro, nós temos, né, o departamento que é responsável pelo fluxo monetário dentro da empresa e ele tem algumas áreas principais de decisão. Ele é a área onde decide a questão dos investimentos, da distribuição de lucro e do financiamento. Os investimentos você tem que decidir em que você vai investir. Você vai investir em pessoas, em treinamento, em máquinas, em marketing. E qual é o investimento que é necessário para que você possa atingir, né, os seus objetivos. E você também tem que decidir como é que vai acontecer a distribuição do lucro. Você vai distribuir qual o percentual do lucro, né? Esse lucro ele vai ser reinvestido ou não, vai ser totalmente dividido. E lembrando que essa decisão, investimento e distribuição do lucro, eles estão inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais eu investir, menos dinheiro eu vou distribuir, né? Menos lucro eu vou distribuir aos acionistas. Quanto menos eu investir, mais eu vou ter para distribuir. E outra decisão dentro do financeiro é o financiamento. A maioria das empresas, elas não funcionam, né, com capital somente próprio. Elas precisam de capitais de terceiro, né, de financiamento de bancos, investidores, para poder, né, permanecer com suas operações. Né, E muitos dos financiamentos, por exemplo, pode ser até o próprio fornecedor, não só o banco. Então, isso daí é uma decisão também que você tem que tomar para que não comprometa, para fazer um jogo que não comprometa o capital da sua empresa, nem os negócios, nem a operação. Então, o departamento financeiro, ele tem, né, duas funções principais, que é a função de planejamento e a função de controle. A função de planejamento é alocar os recursos, né, como você vai distribuir os recursos da empresa, como vai ser investido esses recursos, né? E aí você tem, para fazer esse planejamento, você tem como base o fluxo de caixa e você tem também o orçamento, tá? São dois planejamentos que a empresa faz dentro do financeiro. A função de controle é controlar o fluxo monetário de entrada e saída. Geralmente você faz esse controle através do caixa, que é o registro diário, né, de entrada e saída de dinheiro, e crédito e cobrança, que são as vendas a prazos, né, que é a conta a receber. Então, basicamente, são as funções do departamento financeiro. O departamento de contabilidade,
né? Ele é um departamento que muitas empresas optam ou por ter um departamento dentro da empresa com um contador, já que toda empresa ela é obrigada por lei a realizar a contabilidade, ou ela contrata uma empresa terceirizada, um escritório de contabilidade para fazer isso. Mas basicamente é fazer os registros contábeis de todos o patrimônio, os bens, direitos, obrigações da sua empresa, certo? Depois do departamento de contabilidade, nós temos o departamento de recursos humanos, certo? Onde nós temos dentro do departamento, aliás, o departamento de marketing e venda, que é responsável por trazer as receitas para a empresa, tá? O marketing e a venda é efetivamente onde você vai comercializar teus produtos e serviços, e a partir disso você vai trazer, né, dinheiro para a tua empresa. Então, o marketing ele é um processo de planejamento e execução, desde a concepção do preço, do produto, preço, promoção, comunicação, né, até o consumidor final, para que realize trocas satisfatórias entre esses dois. Então, o núcleo da função de marketing compreende o planejamento do produto, criação da demanda, distribuição, venda e o acompanhamento da venda, né, que é o conhecido como pós-venda e fidelização do cliente. Tá? Então, no planejamento do produto, se realiza a pesquisa de mercado, onde você vai desenvolver um produto com base justamente, né, no teu cliente, no teu consumidor, no mercado que você está. Cria demanda através dos processos de comunicação, propaganda, publicidade e promoção de vendas. Distribui, coloca o teu produto no lugar certo, na hora certa. Efetiva a venda, que pode ser pessoal, catálogo, né? E aí você fecha a sua venda e fideliza seu cliente e acompanha essa venda posteriormente. O outro departamento é o departamento de recursos humanos, que tem a responsabilidade, né, de cuidar das pessoas, né, de cuidar da gestão de pessoas dentro dessa empresa. Então, ela é responsável pela seleção, treinamento, contratação, remuneração, higiene, segurança do trabalho, né, comunicação. Enfim, né? Então tudo que é relacionado às pessoas dentro da organização. Então, dentro do Departamento de Recursos Humanos, encontra as funções de recrutamento e seleção, gerenciamento e desenvolvimento do capital humano, administração de pessoal e rotinas trabalhista e previdenciária. Então, o recrutamento e seleção é onde você vai trazer as pessoas, né? Então, tem que ser a pessoa certa para o lugar certo, né? Com o perfil da tua empresa. Você tem o gerenciamento e desenvolvimento de pessoas, que é onde você vai manter e gerenciar essas pessoas, né? Mantê-la motivada, né? Você vai estar avaliando o seu desempenho, né? Promovendo. E, por fim, você também tem a administração de pessoal, que é a parte burocrática da gestão de pessoas, que é a folha de pagamento, né, cumprimento da lei, os processos, né, trabalhistas. Depois nós temos o departamento de produção, que é responsável por planejar, organizar, controlar e direcionar todo o setor produtivo da empresa. Então, ele que vai planejar como vai ser feita a produção, onde vai ser produzido, o que vai ser produzido, qual é a quantidade, quais são as máquinas e equipamentos, qual é a minha capacidade produtiva, tudo isso são decisões, né, do departamento de produção. Então, as funções do departamento de produção é o planejamento de produção, onde você vai alocar todos os seus recursos produtivos, máquinas, equipamentos, né? Onde você vai produzir, você vai responder todas essas questões. Tem um controle de produção, né, que é para controlar se o que foi planejado efetivamente está sendo, né, produzido, está sendo executado. Tem um controle de qualidade, onde você vai, não adianta só executar a produção, mas você tem que ter uma qualidade dessa produção para que não tenha retrabalho, para que não tenha, né, custos e não pelo ralo. Tem a manutenção, que é a manutenção corretiva ou preventiva de máquinas e equipamentos, e a ergonomia e movimentos, que é justamente o estudo de como qual é o melhor movimento ou qual é a melhor postura para você ter, para que não tenha fadigas, né, nem nenhuma lesão ao seu colaborador. Nós temos também o departamento de logística e de materiais, que é responsável, é aquele setor que se preocupa com o transporte de mercadorias, com o armazenamento dessas mercadorias e o processo de pedido, né? Quem vai fazer com que o seu produto chegue até o consumidor final, né? E que tenha esse armazenamento, ou seja, tenha a quantidade certa para que seja entregue para o teu cliente, né, final.
Essa gestão do departamento, ela necessita ter uma integração muito direta e muito, né, afinada com o departamento de produção, de marketing e venda. Porque não adianta você fazer uma marketing maciça, onde você cria uma demanda muito grande e teu setor de produção não tem suficiente para produzir. Então, você precisa integrar muito bem todas essas áreas. Por fim, nós temos o Departamento de Tecnologia da Informação, que à medida que as empresas crescem, elas precisam de ter melhores sistemas de controle, né? Precisa ter sistemas que vá fazer essa integração, que vá, né, guardar essas informações necessárias da empresa para que possa estar disponível na medida que seja necessária para a tomada de decisão. E o Departamento de TI é o responsável justamente por isso, principalmente no mundo onde temos muita informação, onde a gente tem uma agilidade muito necessária para tomada de decisão, né? A gente precisa de flexibilidade. Então, hoje, o contexto atual precisa necessariamente que as empresas tenham algum sistema de informação gerencial para que ela possa sobreviver e para que ela possa utilizar de forma eficiente e eficaz as informações que ela tem, né? E tomar uma decisão de forma mais acertada possível diante de tanto risco e de tantas incertezas que o mercado nos oferece. Então, pelo menos internamente, quanto mais certeza a gente tiver, melhor. Certo? Bom, então essas foram as áreas da empresa que nós vimos, né? A gente pôde perceber que cada área tem uma especificidade, né? Que funções específicas que ajudam, colaboram para o atingimento da organização. Mas a gente pôde perceber também que se um desses departamentos não funcionar bem, vai necessariamente, obrigatoriamente, vai influenciar os demais departamentos. Então é preciso ter uma integração, uma afinidade muito grande em todas essas áreas, uma inter-relação muito grande entre todas essas áreas para você conseguir ter o seu objetivo. No próximo capítulo, vamos estudar um pouco mais sobre o ambiente no qual as organizações estão inseridas e com quem elas interagem. Então, vamos aprender sobre a nossa primeira ferramenta de gestão empresarial, que é o planejamento estratégico. Bom estudo, assistam, né, façam as atividades, propostas, né, vão até o fórum, discutam o debate, aprofundem o conteúdo de vocês, né, e até a próxima aula. Muito obrigada.